Eu vou começar com a prece, e aí a gente depois continua, né? Senhor, Pai de amor e de misericórdia, nós te pedimos, Pai, que nesse momento derrame sobre todos esses lares que estão aqui interligados e por todos aqueles onde os nossos pensamentos estão voltados, sejam nos hospitais, sejam em suas outras casas, que todos possam ser envolvidos em bênçãos de serenidade, para que possamos trazer ao nosso espírito um pouco de acalento, um pouco de paz. Obrigada por tudo, Senhor, que os amigos espirituais da casa estejam junto conosco nesse momento, graças a Deus. Hoje eu vou falar sobre tristeza, tá? Do livro Lições da Vida, eu vou ler um texto bem pequenininho do Espírito do Irmão José Didier, que fala o seguinte: não permitamos que a tristeza nos envolva e nos mergulhe na depressão. A apatia é abismo profundo, do qual sairemos apenas à custa de muito esforço. Não nos entreguemos inertes aos problemas que nos rodeiam, ensimesmados na tristeza. Os que se entregam ao desânimo transformam-se em pacientes psiquiátricos, vitimados por uma estranha anemia de ordem moral. Quando sentirmos que a tristeza insiste em nos demorar conosco, ocupemos as mãos e a mente no serviço do bem. Deixemos que a poltrona do comodismo e desintoxiquemo-nos no suor da caridade. Se abatidos espiritualmente no reconhecimento das próprias imperfeições, sintamo-nos incentivados à luta, ao invés de admitirmos uma derrota. Reajamos contra a melancolia, sacudindo o seu jugo de nossos ombros. Reparemos que em nossos caminhos, de fato, as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Observemos os exemplos de quantos se encontram lutando com limitações maiores que as nossas, sem que lhe escutemos uma reclamação sequer. Bom, eu vou falar sobre a tristeza, porque a tristeza, ela, na realidade, é um sentimento universal, né? A tristeza, na realidade, é uma emoção, considerada uma das 12 emoções primárias, né? Todos nós já sentimos, todos um dia passamos por ela, mas nem sempre damos o devido valor a esse sentimento, né? Ela não é um mal, muito pelo contrário, e também não é uma doença, tá? A tristeza, caracteristicamente, é algo transitório, mas nem sempre nós a deixamos ser transitória. E ela surge por quê? Ela surge sempre diante de uma perda, né? E mais do que uma perda, essa perda pode ser uma perda ou uma carência, uma falta de alguma coisa, e mais do que uma perda, ela é o desejo de se recuperar aquilo que se perdeu. E aí sim vem aquele sentimento. E a gente deve entender que muitas vezes essa perda, e quando eu falei em carência, pode ser orgânica, pode ser física. A gente sempre liga esse sentimento de tristeza ou os sinais da tristeza como simplesmente algo psíquico, e às vezes até espiritual, mas ela pode ser física, sim, né? A falta do sódio, uma alteração hormonal, a falta de uma vitamina B12, por exemplo, podem nos dar sinais muito semelhantes à da tristeza mesmo. Então, mas o que é interessante é que é sempre a vontade de readquirir aquilo que perdemos. Pode ser um sentimento, pode ser um relacionamento, um casamento, uma amizade, pode ser um ente querido que não obrigatoriamente perdemos ele para a morte. Pode ser um filho que sai de casa, tão comum as síndromes dos ninhos vazios, né? Em que os pais, principalmente a mãe, sentem uma verdadeira angústia, um sentimento imenso de um vazio interior pelos filhos que foram viver a vida deles em outro lugar e, às vezes, nem tão longe, às vezes estão na mesma cidade. Pode ser um bem material, além de tudo, pode ser a perda de um hábito, de uma rotina.
que faz com que a gente queira readquirir aquele hábito e aquela rotina que a gente vivia. A perda do controle, né? Agora, uma coisa interessante que também nos angustia e que nos dá muita tristeza, quando nós nos deparamos com as perdas das fases da vida. A nossa vida é feita de ciclos. Infância, adolescência, maturidade, o envelhecimento, a senectude. E cada vez que nós mudamos de fase de vida, nós vamos adquirindo novas experiências, novas vivências, novos hábitos, mas nós vamos perdendo outros. E a sensação da perda de algumas coisas da nossa fase de vida anterior nos angustia muito, e o desejo de readquirir aquilo, às vezes, nos leva a tristezas profundas. A tristeza ela também surge quando há uma adversidade, uma situação diferente, quando eu perco o controle da situação, ou quando eu tenho uma frustração muito grande, onde eu perco o meu sonho. A expectativa que eu criava em cima de alguma coisa e eu perco. Percebo que ela não mais vai conseguir se realizar. Mas como é que nós sentimos aquilo? Basicamente, a sensação do vazio existencial, né? Literalmente, algo falta, porque eu perdi algo. Então, algo falta. E eu não consigo, às vezes, aceitar a ideia de substituir este algo que foi, né? Muitas vezes ela também se manifesta na lentidão dos nossos reflexos, né? Uma lerdeza no pensamento, porque, na realidade, nós estamos extremamente desmotivados. Nós não queremos seguir adiante, eu quero buscar algo que eu perdi lá atrás. Mas a tristeza ela é diferente da depressão, porque a depressão, sim, ela tem uma cronicidade, ela é cíclica, muitas vezes, né? Ela tem um fator psíquico, espiritual, mas ela tem um fator químico dos neurotransmissores. Ela é uma doença. Mas se sentir triste também não é sinônimo de infelicidade. Muitas vezes as pessoas acham, eu estou triste, eu estou infeliz. Não, a tristeza não obrigatoriamente é uma infelicidade. Por quê? Porque na nossa vida nós temos vários setores, né? Nós temos o setor pessoal, minha persona, meu setor intelectual, meu setor família, companheiro, família, amigos, trabalho, financeiro, religiosidade, lazer. Eu posso não estar bem num setor, mas estar bem nos outros. Eu posso não estar bem com a família, mas estar bem com o companheiro. Eu posso não estar bem no trabalho, mas estar bem financeiramente. Eu posso estar mal financeiramente, mas estar muito bem no trabalho. Enfim, nós temos, por termos vários setores, às vezes nós não nos sentimos infelizes porque não estamos em todos os setores mal. Um setor apenas se destaca naquele meu sentimento de tristeza. Outra coisa em relação à tristeza, que é uma ilusão nós acharmos que, na atual circunstância que estamos, né, há alguém alegre 24 horas por dia, 365 dias no ano. Isso é uma ilusão. Não existe isso, né? Porque a tristeza é natural, ela é um processo que faz parte de todos nós, né? Uma outra ilusão é nós acharmos que nós não temos o direito de ficarmos tristes porque nós já buscamos uma visão espiritualizada, nós já entendemos racionalmente o processo da lei de causa e efeito, nós sabemos da importância de sermos resilientes, nós já sabemos que a minha vida de hoje, na realidade, é o somatório do que eu fiz das minhas vidas passadas, portanto, se eu passo por algo que não me é agradável, é consequência minha mesmo, é um reflexo do que eu vivi, do meu nível evolutivo. Então, a gente às vezes acha que a gente não tem o direito de se sentir triste, porque nós temos uma compreensão espiritual que a vida é assim, né? Aquela ideia, por exemplo, de que nós somos plenos. Eu hoje entendo a espiritualidade
eu aceito a presença de Deus, eu entendo os processos encarnatórios, a imortalidade, então eu sou plena, isso me preenche. Não, isso é uma ilusão, nós estamos muito longe disso, até porque aquele sentimento de fraternidade, de amor fraterno que nos preenche, que iria nos preencher espiritualmente, esse nível nós ainda não alcançamos. Então, na realidade, seria uma ilusão imaginar uma coisa dessa, né? Também é errônea a ideia de que sentir tristeza quando a gente já tem um entendimento do que é a vida, a espiritualidade, a lei das causas e efeitos, quando a gente percebe o sofrimento dos que estão ao nosso lado, né? O texto até diz, as bênçãos na nossa vida são muito mais numerosas que as nossas dores, que seria uma ingratidão diante da vida, diante dos amigos espirituais, diante de Deus, nós sentirmos tristeza. Mas não é, gente. A tristeza é um fator normal, humano, que está dentro do nosso processo evolutivo, né? E, às vezes, muitas vezes, engessado nessa ideia de ingratidão, né, diante da vida, nós acabamos nos sentindo extremamente culpados quando nos sentimos tristes e abrimos mão, como se afastássemos aquele sentimento sem nem prestar atenção a ele. E aí eu digo a vocês, nós não devemos ficar tristes porque estamos tristes. Não, de jeito nenhum. Eu não tenho que ter vergonha porque eu estou triste, de me sentir triste. A tristeza não é sinal de um atraso espiritual, de forma nenhuma. Ela é um sinal de que existe uma transformação ocorrendo, que existe uma mudança, que estão havendo perdas, mas que estão havendo novas conquistas. Novas coisas estão à minha frente, mas como a gente muitas vezes tem medo do novo, tem medo do desconhecido que está se abrindo, eu acabo me voltando e querendo o meu passado, o meu controle, aquilo que eu estava perdendo, né? Portanto, a tristeza ela é um aviso. É igual febre, gente. Febre não é doença. Febre é um aviso. Febre é sinal de que alguma coisa está acontecendo. E quando a gente tem febre, a gente pode estar tendo dor, estar tendo uma porção de coisa, a gente não presta atenção. Mas quando tem febre, todo mundo corre para o médico, corre para a emergência, fica apavorado. Porque a febre sempre nos ensinaram, febre é um alerta. Algo está acontecendo. Se você deixar para lá a febre e não tomar nenhuma providência, aquela infecção vai virar uma pneumonia, aquela pneumonia vai virar uma sepsis. Vai ser grave, né? Mas então nós temos que, assim como a tristeza, perceber que ela é um sinal, ela é um alerta, ela está me avisando que algo não está bem. Agora, muitas vezes, a gente sabe que diante de uma infecção, de uma doença, de uma inflamação, a gente não tem febre, né? Velhinho não tem febre. E pode estar até grave. A mesma coisa com a tristeza. Nem sempre a tristeza se manifesta com aquela sensação clássica do vazio existencial, aquela vontade de chorar de vez em quando, aquele desânimo. Às vezes, ela pode vir na forma de um isolamento. Aquela pessoa que se afasta, que vive fechada, que não quer ter contato com ninguém, com aquela sensação de desordem da vida, sabe? Quando tudo está desorganizado, você não consegue colocar nada em ordem, que a sua cabeça e os seus sentimentos não estão em ordem. Aquela pessoa que quer ficar deitada e dormindo o dia inteiro, ou então que come sem parar, porque ela quer buscar alguma coisa, um prazer, são formas diferentes da tristeza se manifestar, né? É como a febre, às vezes nós temos manifestações diferentes. Mas quando estamos tristes, a alma ela está tentando me dizer alguma coisa sobre as minhas escolhas. Porque quando eu faço uma escolha, obviamente, eu estou perdendo alguma coisa. Sempre, é óbvio, se eu vou escolher, eu escolho duas coisas, uma eu vou estar perdendo. E a gente nunca quer perder alguma coisa, a gente sempre tem aquele medo de que está perdendo a coisa que seria o ideal, ou a coisa que a gente mais deseja, né? A tristeza está me falando, através da minha alma, que a minha trajetória que eu estou escolhendo talvez não seja a melhor,
que eu devo prestar mais atenção? Porque eu estou perdendo coisas, mas eu ainda não estou conseguindo vislumbrar na frente os ganhos que eu posso ter. A gente vê que, por exemplo, quando a gente começa a ter a noção do certo e errado, né, as leis morais, a gente vê que a gente opta por caminhos e que a gente abre mão de muita coisa. Coisas que, às vezes, não seriam prazerosas de imediato e que a gente acaba tendo que perder. E, às vezes, a gente olha e diz assim, puxa, mas será que é esse mesmo que eu quero? Aqui não é tão colorido, né? Lá é mais colorido e divertido. Será que eu não queria estar lá? Mas são escolhas, são opções. Eu sempre vou estar perdendo alguma coisa, né? Mas aquele meu desejo de readquirir o que é mais bonito, mais colorido, mais fácil, às vezes me entristece, mesmo que às vezes eu tenha racionalmente a ideia de que estou fazendo uma boa escolha. Da mesma coisa dos ciclos da vida, né? Quando a gente percebe que, apesar de novas experiências, novas vivências, eu estou perdendo a cada ciclo que passa, eu perco o vigor, eu perco a juventude, eu perco a beleza, eu perco a memória, eu perco a função dos meus órgãos, eu perco oportunidades. E essa sensação de perda nas fases da vida faz com que, às vezes, a gente mergulhe em artifícios, né, para ganhar isto de novo. E nem sempre esses artifícios nos trazem essa felicidade que a gente quer. Artifícios esses que podem ser através da bebida, artifícios esses através de N remédios, porque a gente hoje não se dá o direito de viver um luto sem um comprimido, né? Artifícios esses, às vezes, se enchendo de hormônios para ver se essa juventude volta. Pode voltar externamente, gente, mas lá dentro, os órgãos têm 50 anos, 60 anos, 70 anos, não tem jeito, né? Só se a gente fizesse um transplante de tudo. A minha alma está dizendo que está na hora de eu jogar fora coisas que não fazem mais parte do meu momento e abrir espaço para novas coisas, para novos momentos, novas relações, às vezes com as mesmas pessoas, com os mesmos parceiros, com a mesma família. Porque são pessoas diferentes, nós amadurecemos, o tempo passou, né? Alguns envelheceram na vida, na família, no grupo familiar, e as relações precisam ser modificadas. Então, é preciso a gente abrir mão daquelas sensações, daqueles relacionamentos e criar novos. É isso que a alma está dizendo a você. Percebe? Joga algumas coisas fora. Vamos reciclar isso, vamos fazer diferente. Alivia o teu coração para que você possa viver a nova fase que está chegando, um novo momento que está chegando, né? E aí, lembrando disso, do jogar fora, né? Quem me conhece sabe que eu sonho muito, né? E, obviamente, eu estava comecei a preparar minha palestra na sexta-feira de noite, e de sexta para sábado, óbvio que eu sonhei. E aí a gente sabe que nem sempre sonhos são manifestações espirituais, às vezes até são, mas muitas vezes podem ser o nosso próprio psiquismo, né? E às vezes até anímicos, onde a gente tenta organizar ideias que estão na nossa cabeça para trazer. Bom, seja lá o que for, que eu não sei qual foi, mas eu sonhei com o seguinte, que eu estava dando uma festa na minha casa. E na minha casa, vocês, os amigos que eram na minha festa, a maioria era do Aliança, todo mundo quase estava do Aliança, estava lá, e nitidamente eu via as pessoas, né? E aí, a minha casa toda arrumada, tudo bem claro, eu gosto de coisas claras, né? Tudo bem claro, mas o meu quarto, e aqui um parênteses, eu acho que quarto e armário refletem bem a cabeça da gente. Quando a gente está bem, o quarto e o armário estão organizados. Quando a gente está mal, o quarto e o armário estão uma zona. Tem coisa para lá, coisa para cá, tudo misturado, tudo jogado, aquilo que eu ia resolver amanhã, que eu não resolvi, enfim, aquela balbúrdia. E o meu quarto, nesse sonho, ele era assim, móveis velhos. O quarto era escuro, contrastava com o corredor e os outros quartos que eram claros. O quarto era escuro,
a mobília era um azul esverdeado velho, assim, já desbotado. Sabe, tipo, quando as pessoas vão ganhando móveis e nada combina com nada e a gente vai juntando tudo num cômodo? Era mais ou menos isso. Até que alguém adentra o meu quarto. Adivinha em quem? Tia Sara, e diz para mim assim: joga tudo isso fora, pelo amor de Deus. E é mais ou menos isso, né? Tem horas na vida que a gente tem que jogar o passado fora, a gente tem que jogar coisas que, por mais que a gente esteja habituada, por mais que façam parte da nossa vida, que tragam lembranças, que tragam saudade, precisam ser tiradas do nosso caminho para que outras coisas venham, né? E aí você pode até dizer assim, mas nem sempre a gente tem dinheiro para mudar o quarto, para mudar os móveis, mas não precisa disso. Eu posso colocar um vaso de plantas, eu posso abrir as janelas, eu posso botar uma luz branca ao invés de botar aquela amarela, né, que pesa no ambiente se os móveis são escuros. Eu posso botar uma colcha na minha cama. E isso tudo faz parte, assim como a gente pode fazer externamente, a gente pode fazer isso internamente. A gente pode modificar dentro do mesmo ambiente, de repente, com os mesmos móveis, ou seja, dentro da vida, no mesmo emprego, dentro da vida, na mesma família, dentro da vida, com o mesmo companheiro, com os mesmos filhos, eu posso reorganizar, reconstruir os meus relacionamentos, os meus sentimentos, as minhas opções ali dentro, né? É aquilo que a gente diz, eu não preciso pedir demissão se eu não estou feliz no meu trabalho, porque eu sei que vou ficar mais infeliz ainda sem emprego. De repente, quem sabe se eu me motivar, se eu estudar, se eu começar a participar, porque a gente começa a ficar desmotivado, a gente não quer participar de nada quando você olha e diz, puxa, eu fiz legal, fiz direito, eu estou satisfeita com o resultado do meu trabalho. Eu valorizar aquilo que eu estou fazendo, né? A mesma coisa, eu não preciso pedir um divórcio, eu posso reconstruir uma relação. Eu tenho que entender, principalmente quando a gente vai passando pelas fases da vida, que aquele casal não tem mais 20 anos. O meu companheiro de hoje, nós dois modificamos, nós somos outras pessoas dentro do mesmo corpo físico, mas que temos sentimentos em comum, então que a gente tem o que, de repente, rever as nossas relações, jogar fora alguns sentimentos que estão me incomodando, né? Redescobrir o parceiro que amadureceu ao meu lado e não ficar com a ilusão lá do passado que me entristece porque eu queria que ele ainda fosse, né, o desejo de recuperar algo que se perdeu e não se valoriza aquilo que se está ganhando, né? A mesma coisa, ter febre não significa obrigatoriamente que eu tenho que extirpar alguma coisa de mim. Nem todo mundo que chega com febre na emergência, alguém arranca alguma coisa dessa pessoa, vai para uma cirurgia, a não ser que seja um apendicite. Quer dizer, aquele casamento que é uma porcaria mesmo, é aquele apêndice que é melhor tirar mesmo, né? Mas faz parte, mas nem a maioria dos não são assim, a maioria dos casamentos não são assim. As pessoas jogam fora, às vezes, uma potencial felicidade por uma ilusão, né? Porque se acham tristes no relacionamento. E, de repente, elas têm que entender que perdas ocorreram dos dois lados, mas muita coisa há de se reconquistar nas amizades, no trabalho, na família e conosco mesmo, né? Então, é uma ilusão também achar que a tristeza é sempre um processo espiritual. Eu estou triste porque eu estou com um obsessor. Eu estou triste porque a ambiência do meu trabalho é péssima. Eu estou triste porque fulano me jogou uma praga e isso está pegando em mim. Isso é prático porque a gente coloca sempre de forma externa, né, a causa da nossa situação, e não é. Eu é que tenho que, às vezes, trabalhar com a minha tristeza, não obrigatoriamente é um processo espiritual. Até pode ser. Se eu não tomar uma providência, vai evoluir para um processo obsessivo, vai evoluir para uma depressão e etc., né? Então, quando a gente fala que a tristeza é uma emoção primária,
né? E é uma das 12 emoções primárias, o Haroldo Dutra até diz muito isso. Essas emoções primárias, elas têm um papel fundamental, que é muito interessante, é uma questão de serem emoções que têm a função de promover a adaptação, né? A sobrevivência do indivíduo ao ambiente físico, ao ambiente social, ao ambiente psíquico e espiritual. Portanto, a tristeza tem uma função adaptativa. Portanto, é uma emoção sadia. Não é algo que eu devo ignorar ou jogar fora, né? E se ela bem utilizada, ela pode ser motivacional. Por quê? Eu fiz um concurso, não passei. Puxa, eu queria muito aquilo, né? Aquela frustração lá, eu perdi a vaga, eu estou super frustrada, eu desejava muito aquilo. Eu tenho 2 caminhos. Ou eu me entrego, sento na poltrona e fico chorando o resto da vida. Eu sou uma idiota, sou uma burra, eu não sou capaz, eu sou isso, não sou aquilo. Ou, pelo contrário, eu digo, não, eu quero aquilo lá. Então, eu vou sentar onde eu errei, onde eu sou fraca, eu vou estudar mais, eu vou utilizar essa tristeza como um fator motivacional para o próximo concurso. E assim a vida vai, né? Pode me impulsionar, me ajudar a modificar o meu comportamento, desde que eu entenda e interprete o que eu estou sentindo, né? Às vezes, modificar o meu comportamento sem achar que eu tenho que modificar o outro, faz com que a situação e o outro se modifiquem. É que nem o relógio, né? Uma peça do relógio, elas estão todas uma engrenada na outra. Se uma começa a modificar o seu movimento, as outras vão se adaptando a ela e a situação em si também se modifica, é a mesma coisa. Divaldo diz de uma forma muito interessante que numa casa, quando você abre a porta, você pode ter um cenário muito feio e triste, mas que lá no fundo da casa sempre tem uma janela. E pode ser que lá naquela janela tenha um lindo jardim que você nunca observou. Então, a gente às vezes tem que pensar que toda situação que nos parece desagradável ou triste tem um lado que é agradável e que é bom. Haroldo Dutra dá uma descrição para a tristeza que eu achei fantástica. Ele diz o seguinte: a tristeza é um carteiro. É um carteiro que vai te levar uma mensagem. Ele vai parar na tua porta com aquela mensagem na mão. Ele não vai sair da tua porta enquanto você não ler a mensagem e decifrar a mensagem. Ele pode ficar uma semana, ele pode ficar um mês, um ano, ele pode ficar uma vida inteira, mas ele vai estar lá com a carta na mão. Aquele sentimento de tristeza vai estar ali. Enquanto você não decifrar, ele não sai dali. E aí a gente pega a tristeza e decifra, ou vai passar a vida inteira e, de repente, vai abrir a janela e o correio inteiro vai estar na nossa porta. Porque as tristezas, as decepções, as perdas da vida vão chegando. E vai ser muito mais difícil ler todas as cartas ao mesmo tempo, decifrar o significado de cada sentimento de perda que eu estou tendo, do que eu de juntar tudo no final. Portanto, gente, todos nós temos um carteiro na nossa porta. Vamos olhar para aquela carta e decifrar ela, pegar e tentar entender o que eu estou sentindo. E não achar que é vergonhoso, não comentar com ninguém, nem querer pensar sobre o assunto. Como? Eu já sou espírita, já fiz todos os livros. Mentira, que eu não fiz todos não, tá? Todo mundo é testemunha disso. Mas fiz todos os livros, já estou lá, dou passe de cura, dou passe de não sei quem, recebo não sei mais quem. Como eu tenho tristeza? Parte-se do pressuposto, 1, você é humano. 2, tristezas são sadias. São sinais de que estão ocorrendo transformações, que nós estamos perdendo algo
e que, de repente, aquilo nos dá uma sensação de insegurança, de vontade de readquirir, mas que estamos conquistando novas coisas na nossa frente. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 921, na realidade, eu gostei mais do comentário do Allan Kardec do que, com todo respeito aos espíritos, que a resposta dos espíritos. Diz o seguinte: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Até aí tudo bem. Não é o nosso caso ainda, porque estamos no mundo de expiação e provas. Mas, enquanto isso se não verifica, ou seja, enquanto isso não ocorre, poderá conseguir uma felicidade relativa? Os espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro, o criador da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Ou seja, nós podemos adquirir momentos de felicidade dentro daquilo que nós estamos vivendo agora, desde que possamos praticar a lei de Deus de forma correta, né? Mas o que eu gostei mesmo, e que tem tudo a ver com o que eu estou falando, foi o comentário do Allan Kardec. Ele disse o seguinte, eu não trouxe tudo, não, trouxe um pedaço que tinha a ver com o que a gente estava falando. Ele diz o seguinte: aquele que se acha bem compenetrado no seu destino futuro, ou seja, que está vendo lá na frente, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, ou seja, é algo transitório, como uma parada momentânea numa péssima hospedaria. Facilmente se consola com alguns aborrecimentos passageiros da viagem, que o levará a tanto melhor posição, ou seja, a tanto melhor destino, quanto melhor ele tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Portanto, o que ele está dizendo é o seguinte: tristezas transitórias, aborrecimentos transitórios, situações não agradáveis transitórias ocorrem. Aonde eu boto o meu foco é que vai fazer diferença. Se eu boto o foco lá na frente, beleza. Se eu boto o foco tão perto, eu vou dimensionar aquilo de uma forma que eu não suporto. O que ocorre com muitas pessoas. Hoje as pessoas abafam de uma forma não só medicamentosa, mas através da bebida, através dos excessos, né? Acabam abafando aquilo que elas estão pensando e perdem a chance de um momento de introspecção e de autoconhecimento. Aí, como lidar com essa tristeza, né? Já que ela é algo natural, né? Ela, na realidade, ela é vista como algo sadio, é uma questão adaptativa, né? Como as emoções primárias são. E, primeira coisa que eu tenho que fazer é não ignorar, não me envergonhar disso, né? Não achar que eu sou culpada por estar tendo tristeza, que eu estou sendo ingrata com a vida porque eu tenho um teto, eu tenho trabalho, eu tenho saúde, eu tenho família, e as pessoas que não têm aí, como é que eu me sinto triste? Que vergonha, Eliane. Não, faz parte. O que a gente vai fazer? Nós somos humanos. Isso faz parte de um processo de aprendizagem, né? Tentar entender o que se passa dentro de mim. Através, aí sim, daquilo que Joana sempre fala, daquilo que cada vez mais os livros hoje nos dizem, que é a introspecção e o autoconhecimento. E aí a meditação e a oração nos ajudam muito. Uma outra coisa, não alimentar a tristeza com autopiedade, que isso é muito comum, né? Da pessoa que fica alimentando aquele pensamento, fica só agregando novas coisas ruins àquela ideia dela, né? Não se acomodar nesse sentimento, não deixar que aquilo se cronifique. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Às vezes é um amigo, às vezes, de repente, dando um atendimento fraterno, um padre, um pastor, enfim, um psicólogo, peça ajuda, não tenha vergonha disso. Outra coisa, não deixe que você alimente esse processo e cronifique ele a tal ponto que ele
ele se torne uma doença. Muitas doenças, não só a depressão, muitas doenças são deflagradas por fatores psíquicos, por desequilíbrios emocionais, psíquicos, né? As doenças autoimunes estão aí para nos dizer isso, a depressão, a obesidade mórbida, fala de quê? Fala de tantos sentimentos que são assim, como que sufocados durante, às vezes, uma vida inteira por essas pessoas, né? Terceiro, buscar pensamentos que harmonizam, que trazem serenidade. Tirar a tristeza do foco principal dos meus pensamentos. Não tentar deixar que ela fique crônica e repetitiva. Trabalhar no bem, como ele disse lá, se você não está conseguindo sair da sua tristeza, ocupe as suas mãos e a sua cabeça. Se desintoxique com a caridade, vai trabalhar no bem. E é mais ou menos isso. Trabalhe mais, ocupe a sua cabeça, canse o seu corpo, canse a sua mente, faça algo por você, né? A caridade, ela dá uma leveza na alma que, às vezes, quando nós estamos muito tristes, ajuda muito no processo, né? Buscar soluções. Não adianta eu ficar, sim, eu estou triste. Sim, olha, eu vou trabalhar bastante, eu vou lá para a Aliança, trabalhar o dia inteiro amanhã, que vai ter sessão, vou lá chegar às 10 horas, limpar a Aliança, ficar o dia inteiro, até quando acabar tudo, eu vou limpar mais um pouco, vou para casa, vou estar morta, vou dormir. Não adianta, não é isso, gente. É trabalhar, mas buscar soluções, entender que algo está se processando em mim e valorizar isso. Né? A gente não pode esquecer que a nossa estrada é solitária e sou eu que construo a minha felicidade e a minha infelicidade espiritual. Cuidado, uma coisa aqui muito interessante, muito comum, para não se tornar hipersensível ao negativo, né? Ao desagradável. Só pensa naquilo, só fala naquilo, só exala o negativo. Num português claro, cuidado para não se tornar chato, porque aí não é você que vai se isolar, não. Os outros é que vão te isolar, porque ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta uma pessoa assim, né? Entender que é preciso, às vezes, modificar atitudes. Nos relacionamentos, principalmente, nós temos que entender que tudo está cíclico, tudo está modificando. As relações não podem ser estagnadas da mesma forma, os mesmos hábitos, as mesmas formas. Não, se modificam, vamos modificá-las também de forma sadia e construtiva, né? Sanear e higienizar os nossos pensamentos da melhor forma possível, sair da ideia fixa, da obsessão, né? E sempre orar e pedir calma. Pedir sempre serenidade e lucidez para a escolha que eu vou fazer, para as opções, discernimento na escolha das minhas decisões, para que cada vez menos, escolhendo com sabedoria, escolhendo com segurança, eu não sinta o sentimento da perda, o desejo de recuperar algo que eu perdi. E é o famoso, no final de tudo, o famoso orai e vigiai, né? E aí eu proponho a cada um de vocês que todo dia vá à sua janela, já que a maioria de nós mora em apartamento. Vá à sua janela e procure o seu carteiro lá embaixo. Com certeza tem um, com uma mensagem te esperando. Não deixe de pegar a sua mensagem. Não deixe de decifrar o que você está sentindo. Não deixe que aquela carta vire um pacote desse tamanho, cheia de mensagens acumuladas. Porque você não vai ter só um carteiro, não, gente. Ele não vai sair de lá enquanto você não entender o que ele quis te dizer. E essa ideia não é uma ideia no sentido de que se eu estou triste, eu estou infeliz. Não. Se eu estou triste, eu estou num processo de adaptação. Eu estou num processo de buscar equilíbrio, de me adaptar a novos ambientes, a novos sentimentos, a novas relações, do ponto de vista tanto espiritual, quanto físico, quanto social. Vamos aproveitar os recursos que a vida nos traz, mesmo que às vezes já sejam, né, rotulados como coisas ruins. As pessoas sempre rotulam a tristeza como coisas ruins, mas ela pode ser muito construtiva, às vezes mais do que uma alegria destrambelhada. Eu sempre dizia, cuidado,
Um minuto de uma alegria destrambelhada pode estragar uma vida inteira. E, às vezes, uma tristeza bem trabalhada, bem elaborada, bem entendida, bem decifrada, pode salvar uma vida, pode salvar um relacionamento, pode salvar um trabalho, pode salvar a minha condição de me sentir infeliz, porque nós não somos infelizes, nós temos vários setores da vida. Sempre teremos setores que estão melhores do que outros. Vamos, portanto, pegar a mensagem, a cartinha de cada um deles e começar a decifrar. Uma boa noite a todos. Eu desejo uma semana muito feliz para todos vocês.